Bom pessoal, olá a todos. Vou fazer mais um vídeo aqui rapidinho, tá? Não é o vídeo bomba que eu falei, porque também não adianta, né? Fazer um conteúdo mais polêmico, só vai gerar inimizade com algumas pessoas religiosas e as pessoas que assistem não avaliam. Ainda tá com pouco engajamento nos vídeos, pouco like. Então eu vou fazer um vídeo aqui mais simplesinho, falando um pouco sobre Esaú e Jacó. Primeiro, eu já expliquei aqui no canal algumas vezes que a Bíblia hebraica ela é fruto de duas tradições diferentes, ou até mais, né? Alguns acreditam que 4 tradições diferentes. Mas algumas histórias têm duplicatas porque eram duas tradições, do Reino do Norte e do Reino do Sul. E é isso que a gente vai ver um pouco aqui também em Esaú e Jacó, dentre outras curiosidades e problemáticas, que a gente vai começar a ver se essa história realmente é real ou é só uma construção teológica, tá bom? Vamos começar primeiro com a questão da esterilidade, né, que parece que era um padrão. A mãe de Jacó, Esaú e Jacó, ela era estéril. E Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu minhas orações e Rebeca concebeu. Só que a mãe de Isaac também era estéril, que era Sara, mãe de Abraão. Aqui, E Sara foi estéril, não tinha filhos. Então, muita coincidência, né? A mulher de Abraão e a mulher de Isaac ser estéril. Mais coincidência ainda é que a mulher de Jacó, ela também não conseguia dar filhos para ele. Só que aqui eles não especificam que ela era estéril, mas ela tinha essa dificuldade. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve inveja da sua irmã. E disse a Jacó, dá-me filhos, senão eu morro. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse, estou eu no lugar de Deus, que te impediu o fruto do teu ventre? Ou seja, então ele dá a entender que ela também tinha algum tipo de esterilidade. O que já seria muita coincidência, né, pessoal? Pai, filho e neto, né? Abraão, Isaac e Jacó. Os 3 casaram com mulheres estéreis. E o mais curioso aqui nessa história é que aí Raquel tem uma atitude parecida com a de Sara. Ele fala assim, eis aqui minha serva Bila, coabita com ela para que dê luz sobre os meus joelhos, e assim receba filhos por ela. Então, ela faz que nem Sara, né, que oferece a serva para ele ter filhos. Será que é real, pessoal? Será que é só uma construção? Porque seria muita coincidência. Eu acho que o objetivo desses autores era dizer que todas essas mulheres foram tocadas pelo sobrenatural, né, alcançaram uma graça de Deus. Até porque seria uma coincidência muito, muito absurda, né, as 3 serem estéreis. O nome Jacó, que é Yaakov em hebraico, é a junção do prefixo do tetragrama com a palavra calcanhar. Essa palavrinha que está escrita aqui, tá? Rakov é calcanhar com o prefixo do tetragrama. Primeira pergunta, já havia tetragrama na época de Isaac? Porque se sim, então aquela história de Moisés no monte, que Deus se revela e fala que não foi conhecido pelo nome, então tudo aquilo ali é mentira. Porque dentro da cronologia bíblica, como as pessoas têm, o tetragrama só se revela lá para Moisés no Monte Sagrado, lá no Monte Sinai, através da sarça ardente. Então como é que o segundo patriarca, né, que é depois de Abraão, que é Jacó, até Isaac também, né, Isaac é Itzak, como é que Isaac e Jacó, o segundo e o terceiro já tinham o prefixo do tetragrama no nome? E aí, alguém consegue explicar? Ou será que é porque a história foi escrita depois, eles já colocaram o nome para tentar dizer que era o nome da divindade? Então analisem aí, pessoal, que é muito estranho isso. E segundo o Gênesis, seu nome, essa junção, né, do calcanhar com esse prefixo do tetragrama, é assim por 2 motivos. Primeiro é que em Gênesis 25 fala assim, e depois saiu seu irmão, agarrado sua mão no seu calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o seu nome Jacó. Então, porque ele estava agarrado no calcanhar de Esaú. Então, como é o calcanhar, é o nome dele, mas a junção ali dos prefixos, né, do tetragrama, então, por isso que o nome dele ficou Esaú. E por isso se chamou o seu nome Yaakov. Já que outros entendem que foi por causa da luta com o anjo, porque vendo ele que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó. Mas essa hipótese aqui é menos provável, tá, pessoal? Só estou citando só por curiosidade, porque aqui ele já se chamava Jacó. Então isso aqui, quem tem esse entendimento é um pouco equivocado, tá bom? Aí tem uma frase estranha aqui que só me chamou a atenção aqui, que fala assim, e amava Isaac a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava Jacó. Quer dizer, o que tem a ver uma coisa com a outra, né? Claro que Rebeca amava Jacó, ela era mulher dele. Agora, aqui o autor dá a entender que ela não amava os filhos, né? Porque ele fala que um amava o outro e ela amava Jacó. Ficou meio estranha essa construção verbal da frase. Aí aqui tem mais uma estranheza, pessoal, que é o seguinte, Esaú ele vende a sua primogenitude, né? E Jacó cozera um guisado. E veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó, deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque eu estou cansado. Por isso se chamou Edom, que Edom é vermelho, tá, em hebraico. Então disse Jacó,
Vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer. Para que me servirá primogenitura? Ele ia morrer do quê? De fome? Muito exagerado, né? E dramática essa narrativa, né? Mas enfim. Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe e vendeu a sua primogenitude a Jacó. Então ele vendeu por um prato de sopa. Tanto que o outro versículo que eu esqueci de copiar aqui fala que Esaú desprezou a sua primogenitude, tá bom? Só que aí depois, quando a gente vai nos outros capítulos, pessoal, no 27, já é outra história. Já não é mais uma venda, na verdade é uma trapaça de Jacó, por causa da mãe dele, ó. E disse Isaque a Jacó: chega-te agora para que te apalpe, meu filho, se é meu filho Esaú mesmo, ou não. Só que não era Esaú, era Jacó, fingindo que era Esaú. Então se chegou Jacó a Isaque, seu pai, que o apalpou e disse: a voz é a voz de Jacó, porém as mãos são as mãos de Esaú. Engraçado, né, que ele reconhece que a voz é de Jacó, mas só porque ele apalpou lá, ele colocou um pouco de pelo, né, nas mãos, o velho acreditou. E não o conheceu, porquanto as suas mãos estavam cabeludas, como as mãos de Esaú, seu irmão. E abençoou e disse: és tu meu filho Esaú mesmo? Ele disse: eu sou. Aí ele foi lá e abençoou Jacó. Só que aí Esaú ficou com ódio de Jacó. Mas por que ele ficou com ódio se ele já tinha vendido aqui a primogenitude dele? Então vocês notaram como são duas histórias diferentes? Histórias de tradições diferentes? Uma tradição entende que Jacó foi honesto, que ele comprou pela primogenitude do irmão, e outra tradição entende que não, entende que ele trapaceou para roubar a bênção do irmão. Tá bom? Aí nós voltamos àquele velho padrão bíblico, né, que é tudo igual. Ó, irmã, mulher. Em Gênesis 26 diz assim, ó: e havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. É o mesmo que aconteceu com Abraão. Ó. E havia fome naquela terra. E desceu Abraão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Então chamou Abimeleque a Isaque e disse: eis que na verdade é tua mulher. Como pois disseste é minha irmã? Porque ele pediu que a mulher dele fingisse que era irmã dele, tá bom? E disse-lhe Isaque: porque eu dizia, para que porventura não morra por causa dela, tá bom? É o mesmo que você vê aqui em Gênesis 12, ó. Inclusive é que tá estranho, né? Isaque, aqui o nome era para ser Jacó. Estranho. Depois eu dou uma olhadinha aqui. Acho que eu confundi os dois personagens. Ó, dize-me, peço-te, que é minha irmã, aqui Abraão falando para Sara, para que me vá bem por tua causa, e que viva a minha alma por amor de ti. Então a mesma coisa, muita coincidência, né? Abraão pede para a esposa dele fingir que é irmã dele lá por causa do faraó do Egito, porque estava com fome na terra. É o mesmo que você vê na história de Isaque, tá? Aí até a promessa é a mesma, ó: multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e darei a tua descendência todas essas terras, e por meio delas serão benditas todas as nações da terra. São as mesmas promessas de Abraão. Ó, e porei a minha aliança entre mim e ti, te multiplicarei grandissimamente. Em ti serão benditas todas as nações da terra. É a mesma promessa. Aí tem a questão da bênção aqui, que eu achei até curioso, pessoal, porque depois que Jacó trapaceia lá e rouba a bênção lá de Esaú fica desesperado, pedindo para o pai dele abençoar, e o pai dele negando o tempo todo, né? Fazendo aquele dramalhão todo: eu não passo, não sei o que, eu fui enganado. E ele pedindo: eu não passo. Tanto que Esaú chega ao ponto de falar assim, ó: tem só uma bênção, meu pai? Abençoa-me a mim também, meu pai. E levantou Esaú a sua voz e chorou. Aí o velho fala umas palavrinhas lá para ele, pronto, só para ele ficar feliz. Mas ele não queria abençoar Esaú de jeito nenhum. Aí no outro capítulo, quando Jacó ainda está lá com ele, ele abençoa Jacó de novo. Ó, e Isaque chamou a Jacó e abençoou-o, e ordenou-lhe e disse-lhe: não tomes mulher entre as filhas de Canaã. Sendo que o outro ele não queria abençoar de jeito nenhum. Ai meu Deus, meio curioso isso. E por fim, já para terminar o vídeo, tá? Lembrando, quem puder dar um like aí no vídeo. É que aqui depois tem um corpo aqui do livro, né? Que já não é tão interessante, que é só lá ele trabalhando para Labão, que também são duas tradições, né? Que mostra ele trapaceando, lá pegando as varetinhas para fazer as vaquinhas nascer da cor que ele queria. Então é uma parte mais complicada, tá, pessoal? Não é tão interessante. Mas quem puder já dá um like aí no vídeo, tá, pessoal? Isso ajuda a aumentar o alcance dos vídeos. O YouTube ultimamente tem essas frescuras. E por fim a mudança de nome, que também nós temos aqui o fruto de duas tradições, né? Que aqui em Gênesis 32 fala assim, ó: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com homens e prevaleceste. Aqui é quando ele luta lá com o anjo. Já que em Gênesis 35 não, ó. Já é outro motivo, ó. E disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó. Não te chamarás mais Jacó, mas Israel será o teu nome. E chamou-lhe Israel. Só que o nome dele já tinha sido mudado aqui no capítulo 32. Vocês viram, são só duplicatas e histórias praticamente iguais, repetidas.
uma mulher estéril, que dá luz a um jovem. Inclusive eu nem coloquei aqui porque não deu, pessoal. Que também todos eles encontraram suas mulheres num poço. O poço devia ser o Tinder da época. Aí a mulher engravida, gera um filho. Aí você vê todo esse padrão aqui repetido. A mulher sempre manda ele dormir com a serva para poder gerar filho, tal, não sei o que. E essas duplicatas aqui, tá bom? Então só um vídeo aí interessante para vocês. Gostaram? Deixa o like aí. Paz a todos.